Gente, esses filtros do TikTok são os melhores. São os melhores de todas as redes sociais. Não tem como dizer, né, TikTok, que não é o melhor. Olha isso aqui, gente. Fim de domingo, né? Nesse dia 27 de abril de 2025. Quero convidar todos vocês para a festa de Tranca-Rua das Almas de 17 de maio de 2025. Esse guardião, junto com Maria Quitéria da Calunga, que mudou a minha vida. Eu que fui pastora evangélica durante 22 anos, né? Me converti na igreja Deus é Amor, que sabem até hoje que as doutrinas da Deus é Amor são bastante rígidas. E para você que tá aí dentro, respeite, né? Se você está, respeite o líder religioso, ou saia para ir para outra denominação se você não aguenta. Desde que eu não saí falando mal de igreja evangélica, de pastores, porque que eu tinha saído, mas hoje eu quero contar para você. Mas antes, olha só, para você que não me conhece, eu sou Cleo Loyola, trabalho aí com a Quimbanda, ou melhor, sacerdotisa da Quimbanda. Eu trabalho com a Quimbanda cruzada com a Umbanda, sem deixar de reverenciar os meus orixás, os meus caboclos, os meus pretos velhos. Sem deixar de reverenciar a quem realmente me ajudou nas horas que eu mais preciso, como Xangô, como Yansan, como Oxum, como a minha preta velha Maria Redonda, como o meu caboclo Pena Preta, né? Mas a minha história, na realidade, como se pode dizer assim, do início, é com Tranca-Rua. Eu estava passando por um problema muito sério de depressão, que a depressão ela mata, que a depressão não é brincadeira, e muitos estavam debochando de mim quando eu entrei em rede social. Eu estava tomando muito remédio. Quando eu entrei em rede social, fui para defender o meu filho Wesley Camargo, né? Que é o meu filho número 1, mas faria isso em relação a defender se alguém mexesse com qualquer um dos meus filhos, né? Sabe como é que é as filhas de Ansan? Que não são brincadeira, podem oferecer o que for em troca dos seus filhos, que elas jamais irão abrir mão dos filhos. E eu entrei em relação para defender o Wesley devido a alguns fake news que tinham sido jogados em rede social. E eu, na época, era pastora. Eu comecei a ser muito atacada em rede social por causa da religião. Os próprios religiosos, porque eu estava defendendo aquilo que era meu. E eu muito doente, passando fome, passando muita dificuldade financeira, sem poder trabalhar. Um dia eu sonho, e esse sonho eu achei até que era um pesadelo. Sonhei com um homem de cartola preta e tive uma visão dele do lado da minha cama. E esse homem me estendia a mão. E eu ficava com muito medo. E ele me estendendo a mão, ele dizia que queria me ajudar, que ele era Tranca-Rua das Almas. Eu fiquei apavorada, porque todos nós que estamos dentro de alguns templos religiosos, não só do evangélico, nós achamos que tudo que se diz, candomblé, umbanda, quimbanda, é do diabo. Que a espiritualidade é do diabo. Que as entidades são demônios caídos. Que é Satanás que está por detrás de todos dominando. E eu fiquei muito apavorada. Eu já tinha um contato de uma pessoa que mora fora do Brasil, que o nome dela é Jane. E ela é da Umbanda. E eu perguntei pra ela, sonhei com um homem de cartola, de capa preta, na beira da minha cama, do meu lado, fiquei com muito medo, agora eu vou pro inferno. Sonhei e ele me disse o nome, era Tranca-Rua das Almas. Eu bem perturbada, bem doente. E ali se iniciou a minha trajetória com Tranca-Rua. Minha amiga disse, acende uma vela branca pra ele, dá um copo de água. E eu tava totalmente na miséria, conseguimos catar algumas moedas, eu e o meu filho Gabriel, número 3, meu filho mais novo. E ali ele comprou uma caixinha de vela pequena, foi quando eu comecei a minha trajetória com Tranca-Rua. Acendi uma vela pequena, coloquei um copo de água e disse para ele que se ele me ajudasse a me curar da minha depressão, do que eu estava passando ali, das perturbações, mesmo tomando muito remédio e não conseguia ser curada, e isso já fazia muitos anos que eu passava, né, por essa situação de depressão, eu ia comprar para ele uma cachaça e iria comprar velas vermelhas. A minha amiga sempre me disse para eu nunca prometer aquilo que eu não pudesse dar. E eu prometi de dar uma cachaça, não falei o valor. Eu recebi uma quantia que eu estava trabalhando na plataforma do YouTube, sendo muito xingada, sendo humilhada por causa do meu ex-marido, que é bastante famoso, né? Vocês sabem muito bem quem é. E eu fui contar algumas verdades, vomitei, e é claro que o negócio veio pro meu lado. Mas aí caiu uma quantia da plataforma do YouTube na conta, meu filho Júnior, que tomava conta, me disse, e ali realmente eu vi uma mudança na minha vida. Porque eu já não estava
tomando mais aquele tanto de remédio que eu tomava, que comecei a fazer alguns bons, a história é comprida. Mas eu vou contar para vocês aos poucos. E é claro que eu fui e ali paguei a minha dívida com tranca-rua. Comprei aquelas barrigudinhas, na época devia ser R$2, dois e pouquinho, entendeu? E comprei umas velas vermelhas e acendi e coloquei ali também um cigarro. Dali pra frente passei a cultuar a Tranca-Rua das Almas. E logo mais eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri a minha bruxa Maria Quitéria da Calunga. E a minha vida mudou muito através da fé. Através da espiritualidade, através de me limpar. Quem te limpou, Cléo Loyola? Que pai de santo que foi? Que mãe de santo que foi? Nenhum. Quem me limpou foi Tranca-Rua, através do que ele falava comigo e eu fazia. Através do que ele me dizia, passei a conversar com ele, passei a falar com ele. Você não fala com Deus? Você não ora a Deus? Eu não deixei de orar a Deus. Assim também são com as entidades. Você pode falar com elas. E a maior força é a sua, principalmente quando você precisa. E mesmo às vezes, sem tanta fé, pode ter certeza de uma coisa. Quando elas têm que fazer, elas vão fazer na sua vida. Eu me comprometi, depois de algum tempo, de dar uma vez por ano uma festa pro seu Tranca-Rua e uma pra Dona Maria Quitéria da Calunga, que é a minha bruxa, né? São meus Exus de frente. E agora será, mais uma vez, dia 17, a festa de Tranca-Rua das Almas, onde a gente faz doação de imagem, jantar gratuito, chopp, águas e outras coisas mais. Essas imagens é para que nunca se esqueça e nunca se apague o nome desse grande guardião, Tranca-Rua das Almas. Por isso, venha participar comigo. Quero ensinar algumas coisas para vocês que eu fiz no início, que mudou a minha vida. Muitos trabalhos que eu faço aqui no terreiro Império de Tranca-Rua e Maria Quitéria são trabalhos que mudaram a minha vida para melhor. Quem está comigo desde o início sabe. A espiritualidade, ela é imensa. A espiritualidade, cada dia quando você aprende mais, você quer mais. Você quer beber mais dela, você quer saber mais dela. E quando nós respeitamos as nossas entidades, temos reverência, não tem como não ter a ver o crescimento, a cura, a melhora. Por isso, se você quer um jogo de carta, um jogo de búzios, me chama aí, vai. 62981677666. 66, hein? E Tranca-Rua nunca foi o diabo. Tranca-Rua mudou a minha história. Cuidado com o seu preconceito religioso. Às vezes você tá cheio de macumba, cheio de demanda, faz tantas orações e esqueceu da ação. Porque a Bíblia diz que é oração e ação. Oração e ação, então tem ação. Assim como eu tive, mesmo na miséria, passando fome, passando dificuldade, morando numa casa cheia de rato, com muita depressão, doente, eu fui. Juntei minhas moedinhas mais Gabriel, compramos uma caixinha de vela, acendi e coloquei um copo de água. Pode ser que se você, mesmo se arrastando hoje, chorando, gritando, com tantos problemas, faça isso. E diga, Laro Exu, Exu é Monjubá. Laro Exu, Exu é Monjubá. Laro Exu, Exu é Monjubá 3 vezes. E peça. Peça para Tranca-Rua. E lhe ofereça algo que você possa depois estar dando para ele. Eu tenho certeza que como a minha vida melhorou, a sua vai melhorar. Muitas vezes a falta de fé, a falta de ousadia, a falta de ação nos faz ser perdedor. Não seja perdedor. Por mais que muitos olhem pra você e achem que você é perdedor, porque o que o povo olhava pra mim era isso, a perdedora Cléo Loyola, doente, louca, doida, débil mental e os remédios! E a roda girou. E girou com força. Hoje eu sou dona do terreiro Império de Tranca-Rua das Almas. Hoje em dia, eu tenho condição de fazer algumas coisas que eu olho e choro e digo, como Tranca-Rua é bom, como Maria Quitéria é bom, como Deus é bom, porque eles não esqueceram de mim. Ei, levanta a cabeça e luta. Deus não te esqueceu. E a espiritualidade está aí para te abraçar. Às vezes você está da forma que está porque você quer, por falta de atitude. Laroie! Exu é Monjubá! Dia 17 de maio, aqui no estado de Goiás, a grande festa em reverência à Tranca-Rua das Almas. Venha participar, venha conhecer essa entidade maravilhosa de perto e abraçá-lo e sentir essa energia de mudança. Eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Laroie, Exu é Monjubá.